como nós vimos então, os meristemas, tecidos embrionários, são divididos em primário e secundário. E aí então eles têm uma alta taxa de divisão celular, de mitose aí, para que haja o crescimento tanto primário quanto secundário. Algumas células meristemáticas, elas param as divisões celulares e começam a se diferenciar, formando o que nós chamamos de tecido adulto da planta, certo? E aí então, portanto, o que vai acontecer? Agora a planta começa a ter o tecido permanente, que aí é dividido em de revestimento, de preenchimento, de condução e de sustentação. A partir de agora, a partir de cada aula, eu vou explicar para vocês de forma isolada cada tipo, então, de tecido permanente da planta, também chamado de tecido adulto. Vamos começar a falar agora, então, sobre os tecidos de revestimento, que faz, então, aí a proteção da planta. Esse tipo de tecido ele também é chamado de tecido tegumentário, porque está na superfície ali da planta, e é formado tanto por células vivas quanto por células mortas. Sim, até célula morta na planta tem uma função fisiológica aí. Vamos começar a falar então da epiderme, que é o revestimento vivo dessa planta então. Quais são as características? Então são formados por células vivas, sempre células achatadas e aclorofiladas. Não tem clorofila então. Nesse esquema do lado aí, vocês estão vendo então como que é formado esse tecido aí de revestimento. Então lá em cima eu tenho a cutícula, uma parte intermediária formada pela epiderme e lá embaixo mais uma camada de cutícula também. Lembrando que isso é uma estrutura microscópica, né, bem fina, não como está mostrando o desenho aí para vocês entenderem. Tem epiderme, que é formado por apenas uma única camada celular e ela é chamada então de uniestratificada. Então é formado por apenas uma única camada de célula. Porém, essa mesma epiderme ela pode ser formada por várias camadas celulares e aí então ela recebe o nome de pluriestratificada. Quando ela é pluriestratificada, ela recebe o nome então de velame. O que esse velame vai fazer? Ela ajuda na absorção da umidade do ar. Tem uma parte, então, que é chamada de cutina, que tem uma característica lipídica, formada por gordura, então, que vai formar uma estrutura chamada cutícula. Vocês podem ver que a cutícula mostrada ali no desenho, ela é representada na parte superficial, então, do desenho. Qual que é a função dessa cutícula, então? Já que ela tem uma conformidade gordurosa, lipídica, ela vai auxiliar para que evite, então, que a planta perca água para o ambiente. Ela, então, impede a desidratação, impede a entrada de micro-organismos que possam danificar a estrutura da planta também, e é por causa dessa cutícula que a planta ela consegue, evolutivamente falando, consegue então adentrar ao ambiente terrestre. A epiderme ela pode, dependendo da adaptação que a planta tem com o ambiente em que ela está inserido, nós temos então o que nós chamamos de anexos da epiderme, né? Modificações dessa epiderme aí que podem então se desenvolver em tricomas, acúlios, estômatos, que é o que eu vou explicar agora para vocês então. No caso dos tricomas, que são esses pelos aí, eles vão facilitar o processo de transpiração da planta quando esse tricoma for vivo. Porém, quando eles morrem, eles vão contribuir para a diminuição da absorção da radiação solar. E aí eles vão atuar também contra a transpiração foliar excessiva da planta. Então ele evita aí a desidratação. Alguns tricomas também podem ajudar a proliferação da semente pelo vento, né? Então ajuda aí na polinização. No caso dos acúlios, é importante salientar que acúlio é uma estrutura epidérmica completamente diferente de espinho. O que vocês estão vendo aí no desenho desse acúlio é uma roseira, por exemplo. Quando você arranca esse acúlio, você percebe que fica um machucadinho ali no caule. Por quê? Qual que é a diferença? Tanto espinho quanto acúlio vai ajudar na proteção dessa planta. Só que, fisiologicamente falando, existe uma diferença aí no desenvolvimento desses anexos. O acúlio não tem vaso condutor.
Enquanto os espinhos, sim, eles possuem vasos condutores. Então essa é a diferença anatômica e fisiológica aí dessas estruturas epidérmicas. No caso dos estômatos, eles estão relacionados à troca de gases. Ajuda então na respiração da planta e ajuda também na fotossíntese. E quando a planta excede a quantidade de água no organismo da planta, ele se abre para que haja então a transpiração na forma de vapor. Em média, 90% de toda a água que sai de uma planta através da vaporização, né, ou também chamada de evapotranspiração, se dá através dos estômatos. O mecanismo de abertura e fechamento desses estômatos a gente vai estudar com maior detalhe lá na fisiologia vegetal. Agora é só para vocês entenderem que existe então um processo aí de um anexo da epiderme para ajudar na quantidade hídrica, né, no equilíbrio hídrico da planta. No caso das papilas, né, vocês estão vendo aí, para que serve essas papilas então? Ela é aveludada e ela é encontrada principalmente nas pétalas e, né, das flores, principalmente na superfície de pétalas de flores. O que elas vão atuar? Qual é a função dessas papilas aí? Elas vão atuar na aderência e no reconhecimento do grão de pólen quando ocorre a reprodução nessas plantas então. Ou seja, elas vão potencializar e facilitar o processo de polinização das plantas. Então, quanto à epiderme, é um tecido de revestimento vivo, nós temos o suber, que é um tecido de revestimento também, só que ele é formado por células mortas. O suber ele é formado então por uma região lá embrionária chamada felogênio, como a gente já viu, que vai formar uma substância chamada suberina, que posteriormente então forma a casca da árvore, que é o suber. Qual que é a função aí então? Ele mantém, né, a resistência da planta, ele protege a planta contra a perda de água excessiva, então ele diminui a desidratação da planta, a transpiração também, e ele vai agir como um agente térmico, ele ajuda a manter a temperatura interna da planta aí para ajudar na proteção dessa planta. Então vocês estão vendo que mesmo ele sendo um tecido morto, ele consegue então desenvolver aí uma função fisiológica importante para a planta. O suber, ele pode apresentar modificações nas suas estruturas, e aí eles vão formar ora lenticelas ou ora ritidoma. No caso da lenticela, ela vai ter uma função fisiológica parecida com o estômato. Só que a gente viu que o estômato ele é o quê? Um tecido vivo. Ele abre e fecha para que tenha lá então a sua função fisiológica. No caso da lenticela, haverá então uma função de troca gasosa, né? Possibilita a passagem de gases respiratórios e na transpiração também. Só que ele não tem a capacidade de abertura e fechamento, porque ele é formado por um tecido morto. Ele não tem esse controle de abertura e de fechamento, porque ele é um tecido morto. No caso do ritidoma, o ritidoma nada mais é que um monte de camada de suberina que vai sendo formada então. Por quê? Como a gente viu, existe o desenvolvimento secundário que é o engrossamento da planta. E o suber vai se rompendo cada vez que essa camada vai sendo formada. O ritidoma ele só é constituído então pelo suber que se desprende da árvore. Cada vez que o suber vai sendo formado, ele vai se desprendendo e várias camadas de suber vão sendo formadas. E aí, portanto, essas várias camadas de suber, ele é chamado então de ritidoma, que acaba aí dando uma proteção também para a planta, evita choque mecânico, evita a entrada de micro-organismo e vai, consequentemente, evitar a desidratação da planta também.